Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde a todos. Hoje é 5 de dezembro de 2024, quinta-feira. Eu acabei de rezar aqui o texto de misericórdia, aqui na comunidade de oração do Misseratos Pios, onde a gente tem um cronograma para rezar todo dia, as mesmas orações naquele horário. Tem o cronograma também de trabalho, de alimentação. E eu queria falar um pouquinho agora sobre oração, que é uma coisa muito interessante, importante na nossa vida, que simplesmente deu o horário, eu tenho que vir aqui para a capela, né? Preciso, é porque eu preciso. Porque se eu não tiver horário para rezar, se eu ficar entretido com outras coisas, eu não consigo me disciplinar, porque eu não tenho disciplina. Então a oração me faz disciplinar, e eu preciso dessa disciplina para sobreviver, para rezar, para estar em comunhão com Deus. Então, muitas vezes eu venho porque eu tenho que vir ao horário. E eu vim, toquei o sino, e aí eu comecei a rezar um texto de misericórdia, e fui percebendo que a gente tem necessidade de rezar mesmo, e a dificuldade de vir rezar. E eu lembrei de um estudo que eu fiz de espiritualidade mais profunda, dos padres do deserto, que é os patrícios, né? Patrística. Os primeiros padres que a gente, do católico, busca muito visar esses padres, que foram os primeiros padres do deserto. Tem até um livro chamado Filocália, que lá tem João Clímaco, tem vários padres compostos naquele livro, Pequeno Filocália, em que ali ensina a rezar uma oração dos pobres, que é: Jesus Cristo, Filho de Deus, puxando o ar, tem de piedade de mim, pecador, soltando o ar. Então tem uns 20 anos já que eu li esse livro, a Filocália, e às vezes eu me pego fazendo essa oração. Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Que é os livros Peregrino Russo, Relato do Peregrino Russo, tem alguns relatos de pessoas que fazem essa oração. Isso mais para o Oriente, para o Ocidente a gente não tem muito esse costume. Mas nessa leitura espiritual, eu vi uma vez que eles ensinam assim: se você está rezando sentado e der sono, levanta. Se você está rezando em pé e dá cansaço e der sono, começar a distrair, ajoelha. Entendeu? E eu fiz isso hoje e lembrei que ia compartilhar, né? Eu vim aqui meio cansado, tal, desanimado, né? E eu estou fazendo a experiência de começar a rezar já ajoelhando. Porque aqui eu ajoelho, aqui, ó. Começa a oração, viro esse crucifixo para mim e fico olhando para Jesus. Para lembrar de Jesus, como ele morreu por mim. E começa a oração. Por que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque é bíblico. Pai, Deus, Filho, Jesus e Espírito Santo. Tudo em nome dele. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por que a cruz? Por que os evangelhos têm a paixão de Cristo? O que é a paixão de Cristo? Nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Que ele passou. Por que tem o sofrimento de Jesus na Bíblia? Mostra vários detalhes de Jesus sofrendo. Nossa Senhora lá só observando no silêncio. Por quê? Por que eu não posso olhar para a cruz? Né? Por que eu não posso olhar para a cruz e lembrar o que Jesus passou por mim? E tentar levar a vida como Jesus levou? Porque Jesus veio para ensinar a gente como viver. Então, se está na Bíblia como ele viveu, a gente pode sim viver do jeito que ele viveu. Por isso a cruz, o madeiro da cruz, para lembrar, né? Lembrar de como Jesus morreu, né? E por que eu preciso tentar olhar para a cruz, olhar para Jesus crucificado, para eu entender que Jesus veio para me ensinar a eu carregar a minha cruz. Ele carregou a cruz dele, ele passou dificuldades, ele foi humilhado, levou cuspirada na cara, né? Coroa de espinho machucando, humilhando ele: você não é o rei, fora várias outras barbaridades. Ele aguentou. Ele ainda falava: meu reino não é desse mundo. Então a gente tem que viver explicando que o nosso reino
não é deste mundo. Que nem Jesus. Jesus veio para ensinar a gente a viver. Aí eu falo mais uma coisa. Os santos tentaram imitar Jesus, né? Os santos tentaram imitar Jesus. Então por que eu não posso ler biografia dos santos para saber em qual dos santos que eu me identifico melhor dentro da minha vida? Porque tem santa que era mãe, Santa Mônica, Santa Edviges, tem santa que era virgem, tem santo que era do mundo, bebedeira, coisa e farra, como Santo Agostinho. Já tem santo que é mais estudioso, como Santo Tomás de Aquino. Né? Já tem santo que é mais profundo na oração, como Santo Antão, que é o pai dos monges, né, praticamente. Né? São Bento, que buscou o exemplo de Santo Antão, só que São Bento colocou o trabalho também, ora e labore. Então, a gente não tem problema nenhum. Você, além disso, é melhor ainda você buscar ler a paixão de Cristo nos evangelhos. O que é a paixão de Cristo? Nascimento, morte, crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Você buscar ler a autobiografia dos santos, Santa Teresinha do Menino Jesus, que morava no convento, morreu nova, sofreu. Aí quando Santa Teresinha de Jesus não sentia dor, ela falava: Deus me abandonou. Porque ela sabia que é a dor que leva para a humildade, e humilhar-se é humildade, é entrar no céu, porta estreita só entre os humildes, né? Aí você pega algum santo que você se identifica, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, que ela queria ser freira, virou freira, só que lá estava pouco, porque ela via lá em Calcutá, na Índia, lá, tantas pessoas nas ruas lá, e aquela pobreza toda, e ela foi até conseguiu pedir para o Papa, e saiu sozinha e começou a fundar as comunidades dela, e aí ela simplesmente queria viver, ela queria ajudar os mais pobres entre os pobres. Então ela já tem mais de 100 casas no mundo todo. Ela morreu e ela simplesmente falava assim: não, eu posso, que nem eu acho que foi em São Paulo, que tem uma casa, e ela só fala para o bispo assim: mas que nós vivemos da nossa caridade, não queremos ajuda de ninguém. Madre Teresa de Calcutá não queria ajuda de ninguém. Eu queria viver da caridade, da mendicância, de sair, as irmãzinhas sair pedindo e viver com aquele povo. E detalhe, Madre Teresa de Calcutá depois escreve, ela falou para o diretor espiritual dela, um padre, que passou os últimos 50 anos da vida dela sem sentir a presença de Deus. Ela simplesmente rezava, fazia as coisas, ela via Deus nas pessoas, só que ela não sentia a presença de Deus. Ela viveu o deserto 50 anos. Mas ela sabia que Jesus estava naquelas pessoas. E como é que ela consegue viver isso? Porque ela leu bastante. Os santos liam muita coisa sobre a paixão de Cristo, nascimento, morte, crucificação, ressurreição, né, de Jesus, tudo que ele passou. E muitos também seguiam, também todos eram marianos, seguia o ensinamento de Nossa Senhora, que é o silêncio, a humildade. Nossa Senhora carregou Jesus dentro dela durante 9 meses, depois cuidou dele durante 30 anos, só no silêncio, não queria aparecer. Ela só falou quando o anjo apareceu para ela, né? E ela falou: eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade, né? E falou o Magnificar, né? E aí ela foi visitar a nossa Santa Isabel, chegou lá, a Santa Isabel falou: que honra receber a mãe do meu Senhor. Então ela já foi considerada mãe do Senhor Jesus Cristo, mãe de Deus, já ali quando foi visitar Santa Isabel. Se é mãe de Jesus, se Jesus é Deus, então ela é mãe de Deus, né? Concebido aqui na terra. Mas é claro que Jesus fala entre eu e entre você, entre nós e Deus só tem Jesus. Jesus fala. Só que entre nós e Jesus, a gente pode pedir intercessão das pessoas que já viveram aqui, que estão perto de Jesus agora, que morreram, que se santificaram, porque na Bíblia fala mais de 20 vezes para a gente ser santo, ser de santo. O próprio Jesus falou que se a gente buscar, a gente vai fazer muito mais coisas do que até ele mesmo fez. Então buscar a santidade é uma coisa lógica, é muito razão, porque a gente tem que buscar
a maior santidade possível, porque no céu só existe a pureza, o amor puro. Então só vamos chegar no céu quando a gente for puro. O amor verdadeiro, sem querer nada em troca, sem orgulho, sem ódio, sem rancor, sem nada. Então até chegar lá, a gente já tem que começar a se santificar aqui na terra. Então isso não é uma coisa, é uma coisa que a gente precisa fazer para chegar no céu. E a gente já tem que viver o céu na terra, porque quando a gente morrer, que Deus chamar a gente vai ouvir pelo nome, como a gente já treinou o céu na terra, a gente vai ouvir e vai continuar. Simplesmente vamos continuar. Por isso, meu irmão, que eu falo para você, a importância da oração, você ter o horário de oração, para você ter uma mente aberta, para não ficar julgando muitas coisas, parar de julgar as coisas, só vive o que a Bíblia fala. A Bíblia, tem gente agora tentando achar erro na Bíblia e não acha. Então a Bíblia, eu me converti mesmo, foi aos 20 e poucos anos, quando eu queria me entregar à religião mesmo, a Cristo, mas eu tive que aprofundar para saber como é que é a Bíblia. Depois eu descobri que a Bíblia foi escrita através das primeiras pessoas mesmos, e vem falas e falas e falas, Torá, aí pegou ali o Pentatêutico, que é o 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés começou a Bíblia com o Pentatêutico, que já foram coisas que foram faladas e ditas, e tirou alguma coisa do Alcorão, porque já vem desde o começo. E aí vem os profetas e vem tudo, o Espírito Santo agindo em todos. E como não conseguiu falar, transmitir a mensagem pelos profetas perfeitamente, teve que vir Jesus para vir aqui viver com a gente, ver, sentir, chorar, morrer, e agora ele manda o Espírito Santo na quantia certa, e agora você pode ser perdoado, porque antigamente não poderia ser perdoado. Então a gente ama quando a gente conhece, e tudo que a gente conhece é pouco perto do mistério de Deus. Então eu vou te falar aqui uma coisa bem profunda: procure conhecer a Bíblia, procure conhecer o que é a oração. Eu moro numa comunidade de oração Miseratos Pius, que é misericórdia e piedade. Entreguei minha vida para cá, por quê? Porque eu acredito que eu estou aqui por causa das orações. A oração da minha mãe, a oração dos meus parentes, de pessoas que eu nem conheço, pessoas agora que estão rezando por mim, que nunca nem me viu, pessoas que estão em mosteiros rezando por nós, mantendo o mundo ainda vivo e ainda com esperança de paz. Né? Que fala que quando os 4 cantos do mundo estiver falando de Jesus, o Evangelho, aí sim Jesus virá. Então procure ter esses momentos com Deus. Eu tive vontade de falar isso agora, nesse momento aqui agora, depois do texto de misericórdia, que eu nunca falei desse jeito assim, e eu espero que vocês tenham entendido a importância de estudar, buscar, né, ler a Bíblia, buscar as coisas. Né? Eu sou católico, então eu tenho que buscar as coisas da Igreja Católica e também as coisas cristãs que aprofundam na oração. Né? Coisas que a gente, por exemplo, não acha na Bíblia. Por exemplo, tradição apostólica vem da tradição, e chega em alguns santos, né, que viraram também bispos, né? Santo Ambrósio, que foi Santo Agostinho, ouviu Santo Ambrósio, Santo Agostinho, né? Santo Ambrósio era bispo. Então até o próprio Papa João Paulo II está em processo de canonização, né? Então a gente precisa realmente buscar conhecer. Pessoal, que a Igreja Católica na época da Inquisição fez isso, fez aquilo. Tem que estudar para saber. Era uma época diferente, uma época que não tinha pessoas inteligentes, teve que colocar alguns padres para tomar a frente daquela situação, e aqueles padres que tomaram a frente daquela situação agiram com forma humana, só que a Igreja Católica muitas vezes não é constituída pela forma humana. Somos todos pecadores, bispos, papa, todos. Por isso que o papa confessa todo mês, nós precisamos confessar. Então a Igreja Católica é o próprio Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, que vem desde antes da criação, desde antes que Deus já vinha programando para fazer você hoje estar aqui ouvindo, você ouvir essa palavra. Tudo foi programado antes de criar o mundo. Satanás não gostou, o Lúcifer, né? Era um anjo de luz, não gostou, não aceitou, se rebelou, desceu com a terça parte e está até hoje enchendo o saco da gente, só que ele já perdeu. Então é bom você saber disso também.
que ele já perdeu, mas você só vai conseguir combater se você procurar andar na graça. Se você estiver andando na graça sem pecado mortal, aí eu te garanto que o inimigo, ele não vai conseguir te atingir totalmente. Ele vai vir pelas beiras e tal, mas ele não vai tirar você totalmente da graça. Você vai entender que sofrimentos, momentos difíceis, vai ter a vida toda, e que esse momento vai passar e que vai servir de, de melhoria espiritual para nós. Então não importa o que você esteja passando, continue rezando, continue, nunca desista. Esse é o segredo da nossa vida, nunca desistir até o final. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E essa oração tem que fazer todo dia, não dura 20 segundos. Você faz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, reza. Você pode até repetir comigo aí. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada que esmagou a cabeça da serpente. Tudo está na Bíblia, tudo que eu vou falando está lá, está em Apocalipse. Eu renuncio a toda estratégia de Satanás na minha vida, em nome de quem? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Porque eu renuncio. Eu não posso renunciar para o meu filho, para minha mãe. Isso é uma oração sua. Você renunciar para você ter força, para você ser um testemunho de vida e assim continuar seguindo em frente, muitos seguir você, porque a gente não quer ir para o céu sozinho. Se você está buscando ir para o céu sem levar ninguém, não tem caridade. Você tem que ir para o céu, você tem que ser testemunho de vida aqui na Terra, não importa o que aconteça, não importa as humilhações que você passa, não importa o que pensam de você. O importante é você tentar sempre voltar para o caminho, ser testemunho, e as pessoas que foram aparecendo na sua vida, você vai tentando falar de Deus muitas vezes no silêncio, muitas vezes só dando atenção e continuar. As pessoas vão querendo alguma coisa e você vai dando aqueles frutos do Espírito Santo para elas, que é a temperança, longanimidade, bondade, ciência. E esses frutos eles vão colhendo porque vai vindo, você vai falando tranquilo, vai sendo testemunho. E assim vamos tentar o máximo possível, como fala, evangelizar, né, o reino de Deus aqui já na terra. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.